bem com você? Estamos começando mais um episódio do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Manzambani, a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. E aí, hoje vai ser um tema muito bom. Então, bora para mais um. Bora para mais um. Estávamos aguardando ansiosamente por esse tema e por esse convidado. Por isso que a gente ainda não tocou nesse assunto, porque estávamos esperando que ele pudesse nos agraciar com a sua presença e falar desse tema tão importante. Murilo Rezende, seja bem-vindo ao Bacon Podcast. Boa noite, Lucas. Boa noite, né, aos irmãos. Eu não tinha nem reparado, né, a gente estava conversando um pouco antes de iniciar a gravação, né, mas boa noite a todos também aí, os ouvintes, né, e vamos lá, né, porque o tema é longo, difícil, pesado e quanto mais cedo nós entrarmos nele, né, melhor. Exatamente, né, então, para não nos demorarmos muito aqui, né, nessa parte inicial, se você ainda não nos segue, vai lá no @BaconPodcastBR para acompanhar todos os lançamentos, né, dos episódios. Se inscreve no nosso canal no YouTube, deixa o seu like para ajudar a gente a alcançar, né, mais visualizações também, enfim, fazer com que o canal cresça. E também compartilha, é claro, né, porque queremos ouvintes de qualidade, assim como você, meu caro ouvinte, que está escutando esse episódio. Então compartilha aí com seus amigos, com seus familiares, com aqueles que você tem certeza que se interessam por esse assunto, tá bom? Então, por favor, professor Murilo Rezende, como é a primeira vez, né, que você vem aqui no Bacon Podcast, por favor, né, se apresente, onde é que o pessoal pode te encontrar, você tem algum trabalho que o pessoal pode acompanhar, enfim, por favor. Olha, né, o trabalho mais... Hoje eu moro em Goiânia, né, sou natural de Goiânia, Goiás, né. Hoje nós temos aqui o Instituto Columbanos, né, inspirado aí no grande São Columbanos, né, um monge irlandês do século VI ou VII, né, conhecido como padroeiro da Europa por seu trabalho de espalhar, né, escolas católicas e o ensino católico, né. E lá hoje nós temos aulas de latim, né, geometria euclidiana, música, né. Estamos tentando desenvolver aí um trabalho realmente de resgate do verdadeiro ensino católico, né, e científico também, né, então, como várias iniciativas no resto do Brasil, né, então, se tiver alguém de Goiânia, né, que tiver o interesse aí de nos conhecer, de se juntar a esse estudo, estamos lá, né, assim, às vezes pesquisando na internet, né, procurando contatos, eu posso passar aqui depois o contato do nosso grupo de WhatsApp, né, também é uma iniciativa que a gente busca uma certa discrição também, né, assim, para desenvolver o trabalho, que na verdade é um trabalho, assim, tudo que é mais profundo, né, às vezes o marketing e o excesso de publicidade, assim, né, é melhor você esperar as pessoas chegarem, né, a gente tem ido bem devagar nesse quesito. E outra coisa, né, também, né, eu recomendo para quem se interessar mais, né, pelo assunto, que não deixem de assistir a série de 3 aulas que eu dei no Instituto Borborema sobre o sistema financeiro. E quem quiser aprofundar ainda mais realmente, tem o meu curso pago no site do Instituto Borborema, né, que é um curso que hoje já tem 19 aulas, né, cada uma de 3 horas aí no mínimo, sobre esse mesmo tema, né, a história, a teoria do sistema financeiro, e provavelmente nós vamos chegar a umas 30 aulas, né. Então, acho que essas são aí os 3 meios mais públicos, né, de entrar em contato aí com o meu trabalho nesse momento. Rapaz, é um conteúdo completaço mesmo, já tá com 19 aulas, o negócio é muito bom, né? Mas sim. Então, seja bem-vindo, né, ao Bacon, é uma alegria para nós e tenho certeza para os nossos ouvintes, né, ter o Murilo Rezende aqui nesse podcast. Então, sem mais delongas, vamos lá, né, vamos pro assunto, que é o que interessa aqui, certo? Sim. Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz, acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast.
Muito bem, Bruno, dê-nos a sinopse desse episódio. Bom, vamos lá. Como a gente falou, a gente está esperando bastante tempo para falar sobre esse tema. A gente estava esperando conseguir trazer o Murilo aqui, porque o professor, ele é provavelmente a pessoa que mais conhece e que melhor fala sobre esse assunto aqui desse meio. Então, para a gente trazer o episódio completo, como deve ser, né, bem feito, a gente aguardou o momento certo. Então, a gente vai falar sobre a questão da usura, do sistema financeiro, né, sobre todo esse monstro, digamos assim, que veio surgindo lá de trás, como que ele funciona, o que ele é, qual que é o grande mal disso, né, na nossa sociedade atual. Então, a gente entender de fato o que é essa questão do sistema financeiro, a questão da usura, que é um pecado, que as pessoas esqueceram. Então, vamos entender tudo isso. Sim. É isso. E por isso que a gente trouxe, né, então, o professor Murilo Rezende, e pra gente já entrar no assunto, né, aqui o tema desse episódio, usura, sodomia, ocultismo, a tríade diabólica, né, eu acho que é um título que deve chamar bastante atenção, né, então, queria, assim, professor, rapidamente, que pudesse dar ali uma breve explicação dessa relação histórica e simbólica, né, entre usura, sodomia, ocultismo. Não peço uma breve explicação não, tá? Porque eu acredito que a partir dessa explicação já vai entrar com os dois pés na porta do assunto, né? Então, por favor, fica à vontade. Né, a gente tem de primeiro refletir sobre o conceito, né, desses três termos, né? Acho que ocultismo, todo mundo já tem uma certa concepção, mas é relativamente normal que as pessoas tenham no começo até uma dificuldade de lembrar ou já ter ouvido falar no mundo moderno, às vezes com clareza, né, do que é usura, do que é sodomia, né? As pessoas não usam mais esse termo, né, para se referir à sexualidade antinatural, né? Mas eu costumo dizer que quando a gente olha para a história da antiguidade, para toda a história humana, quanto mais você se aprofunda na história da decadência das grandes civilizações, e inclusive da derrocada, né, da cristandade nos últimos 500 anos, você encontra esses três elementos como, de fato, uma tríade unificada, uma espécie de, né, o tridente satânico, né? Não vou falar trindade para não conspurcar, né, o santo nome, né, da trindade, mas assim, é realmente um tridente diabólico, né? E essas coisas operando como uma perfeita unidade, embora aparentemente as pessoas não consigam enxergar um nexo direto, né? Então, do que se trata a usura, né? A usura, mais tecnicamente falando, é todo lucro num contrato de mútuo, que é o empréstimo de bens consumíveis, fungíveis, nos quais o dinheiro se encaixa. Então, sempre se concebeu que não existe, se você meramente empresta dinheiro, né, você não tem direito de ter uma proteção do Estado, da força coercitiva, para exigir um lucro no futuro por não ter feito nada, né? Sempre se percebeu isso como uma atividade predatória de quem queria colher onde não tinha plantado, se aproveitando muitas vezes da urgência, né, das outras pessoas, do desespero das outras pessoas, para colher um lucro do desespero alheio. Então, a usura, não só na cristandade, mas já no antigo Israel e também nas sociedades antigas, ditas pagãs, ela era quase que universalmente vista como o oposto da caridade e a destruição de toda a coesão social, né? Um dos principais problemas da usura, muito longe dela alimentar a riqueza, muito longe dela promover o desenvolvimento econômico, é que se alguém está tirando uma renda, se alguém está se enriquecendo sem fazer nada, alguém que está trabalhando está perdendo, não está? Porque, embora o crédito e o dinheiro são coisas que o Estado, os bancos podem criar, né, são coisas semelhantes muitas vezes aquelas peças, né, de jogo que o cassino distribui, a riqueza real, né, os bens reais que o homem precisa desfrutar,
né? Seja para ter uma vida boa, genuinamente boa, mas também para os diversos vícios, né? Tudo isso, né, são coisas escassas, são coisas limitadas. Então, se alguém sem fazer nada, né, se o poder da prática da usura, de você tirar lucro do mero empréstimo de dinheiro, está crescendo, o trabalhador está sendo prejudicado. E o trabalhador, quem é? É principalmente, né, numa sociedade mais tradicional, orgânica, natural, especialmente no catolicismo, né, é o pai de família. Se o pai de família começa a ter mais dificuldade para sustentar a sua família, se torna mais difícil ter famílias, né? Se é mais complicado você visualizar, né, uma vida tranquila, em que trabalhando honestamente você consegue ter família, você consegue ter tempo para oração, você consegue ter tempo para educar os seus filhos, se essas coisas vão se tornando cada vez mais difíceis, por meio desse verdadeiro roubo que é montado pelo sistema da usura, nós já percebemos que é quase que natural que a sodomia aumente na sociedade, né? As pessoas que estão sendo atacadas por esse sistema econômico perverso, destruidor da vida, né? Expropriador de forma muito semelhante ao comunismo, né? O liberalismo também é muito semelhante ao comunismo, né? A gente pode dizer assim. Essas pessoas começam a buscar o alívio, né, para essa exploração, para essa dificuldade, né, de formação de famílias na carne, né? Elas muitas vezes, uma sociedade que está sendo desconstruída, atomizada, né, pela predação econômica da usura, as pessoas começam a buscar uma compensação, né, na pura carne, né? Nessa atividade sexual desordenada, né? Seja, né, entre homem e mulher, seja numa desordem ainda maior, né, entre pessoas do mesmo sexo, mas tudo isso, né, precisamente porque houve essa injustiça econômica inicial, né? Houve essa deturpação do equilíbrio social e econômico e da construção de famílias. E o ser humano ele tem um problema muito sério, que é assim, depois de um certo tempo que certos comportamentos perversos estão estabelecidos, né, no caso aqui a usura e a sodomia, que em muitos sentidos decorre dela e também a alimenta, né, porque as paixões desordenadas buscam cada vez mais o lucro fácil também, né, para se alimentar, né, que não vem do trabalho genuíno, né, mas de grandes jogadas financeiras, de manipulações monetárias e financeiras. O ser humano, ele não é um bicho, né? Ele não se contenta com a carne e com a sensibilidade. Ele precisa do intelecto, ele precisa achar que ele está certo, né? E aí entra o ocultismo, né? Porque no catolicismo, na verdadeira religião, né, a vida espiritual, a aspiração ao que é superior, só começa depois de uma vida de virtudes, né? A virtude da castidade, né, a virtude da temperança, não é que ela é um fim último, ela é a coisa mais básica, né, para o desenvolvimento tanto do indivíduo quanto da sociedade. Se ela vai desaparecendo, né, nessa espiral, né, que uma coisa vai estimulando a outra, da usura e da sodomia, a tendência é que as pessoas vão tentar procurar uma alternativa à cristandade, uma alternativa a essa conexão entre verdade, né, e moral. E a grande promessa do ocultismo em todos os tempos, né, quanto mais você aprofunda o estudo desse problema, é uma doutrina que já se explicitou em alguns momentos da história, mas que é muito simples de se entender. É a salvação pelo pecado. É a ideia de que, pelo puro conhecimento, você pode obter uma tal perfeição e uma tal ascensão que, no fundo, você não pode pecar mais. Você passou a ser um ser superior, uma elite superior, que não tem mais as mesmas limitações morais que os homens comuns.
Entendem isso? Então, é essa dinâmica, né? E aí, essa dinâmica ocultista também vai alimentar ainda mais o interesse pelo ganho monetário fácil, pela exploração econômica, né? Pela perversão sexual, né? Porque se a gente parar para meditar sobre esse problema, nós deveríamos nos perguntar com toda sinceridade, né? Fora da possibilidade de ajudar o próximo, né? De desenvolver a sua comunidade. Existe uma grande vantagem em ser muito rico e ter amor pelo dinheiro numa sociedade católica? Vocês entenderam a minha pergunta? Sejamos sinceros. Por que a maioria das pessoas hoje tem tanto amor pelo dinheiro? Eu resumo assim, né? Eles querem, né? Infelizmente isso já está transcendendo até isso, mas em resumo, nos últimos 500 anos, a atração desse amor pelo dinheiro é para escravizar os filhos dos outros e para prostituir suas filhas, né? É isso, né? Tem grandes variações aí, né? Uma diversidade, mas em suma é isso, né? Toda essa atração do dinheiro, né? É para você procurar escravizar, controlar as pessoas, né? Como a gente vê no mundo moderno, né, um mundo cada vez mais louco, né, em que um mundo com cada vez mais tecnologia, em que as pessoas não têm tempo nenhum para contemplação, para a vida genuína, entregam sua vida inteira para o Estado, para as grandes corporações, né? Nem pensam, assim, crianças de 8, 7 anos já estão tendo contato com pornografia, né? Com 11, 12 anos já tem meninas engravidando, né? E então, né, isso é decorrência, né, dessa verdadeira trindade, dessa verdadeira tríade diabólica, né? E nós temos a necessidade de estudar essas coisas em detalhe, né? Uma das primeiras coisas que a gente tem que evitar é a ânsia ativista, né? Porque às vezes nos últimos anos, especialmente com a onda da direita internacional e no Brasil, nós começamos a criar vãs esperanças de que a política poderia mudar tudo, né? E quanto mais você se aprofunda na verdadeira tragédia da modernidade, você percebe que existe uma parte da humildade, da contemplação da verdade, que é preciso ser feita primeiro. Não para que a gente vá mudar a história do país, não porque você vai mudar grandes coisas, né, na estrutura geral do poder, mas para que nós sejamos capazes de construir nossas próprias famílias e comunidades em nível local. Né, para que a gente saiba o tamanho do monstro verdadeiramente apocalíptico que nós estamos enfrentando. Né? Acho que essa é uma boa introdução, né? Acho que a gente já, né, entra no tema com isso, né? A gente tem que ter a consciência dessa tríade. Interessante, porque, de fato, eles estão muito conectados, né? Sim. Quando a gente começa a pensar em relação à usura, em relação à sodomia, enfim, ao ocultismo, parece que essas coisas são completamente independentes entre si. Só que quando você vê de onde vem a usura, de onde vem a sodomia, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai envolvendo a outra. E aí a gente vê que a sociedade, teoricamente mais desenvolvida, a sociedade financeiramente, os grandes centros que têm mais a questão financeira, é onde essas coisas mais acontecem. Então, não precisa necessariamente fazer uma correlação filosófica ou intelectual. Histórica, né? Isso é uma coisa que nós podemos enxergar hoje na nossa frente, né? Isso. Perfeito. E uma das maiores dificuldades de aceitar esse problema é que na profundidade dele nós vamos encontrar o verdadeiro inimigo da cristandade em termos ideológicos. E eu sinto muito, né, para muitas pessoas que se dizem de direita, esse inimigo não é o comunismo, né? O comunismo, ele é um efeito, uma decorrência, muitas vezes, né, uma distração,
né, para que as pessoas, olha, se você não defender isso aqui, você vai ter que defender o comunismo, entendeu? E aí realmente, né, como o comunismo é uma coisa ainda mais bárbara, né, mais absurda, mais estúpida, né, na teoria do mal menor, nós acabamos aceitando o liberalismo, né, que é e sempre foi o verdadeiro inimigo da igreja, né? Não adianta, né? É o liberalismo doutrinal, é o liberalismo econômico, é o liberalismo político, todas as facetas imagináveis, porque no fundo, né, o grito que está por trás do liberalismo é o non serviam, né? Não servir a Deus, não servir às leis naturais, né? Criar uma fantasia, né, de que os homens vão criar um mundo perfeito por si mesmos, né? Independente de Deus, a partir de uma liberdade desordenada que não reconhece nenhuma lei acima de si, né? Então a gente tem de cada vez mais criar essa consciência, né? Porque existem partes muito grandes do movimento conservador brasileiro e no mundo todo que ainda quer se agarrar ao liberalismo, né? Quer se agarrar ao amor ao dinheiro, quer acreditar que uma mera solução econômica, né? Que na verdade é a origem de tudo em muitos sentidos, né? Vai ser suficiente, né, para resolver os verdadeiros problemas humanos, né? Então, essa é uma das primeiras barreiras ideológicas que as pessoas têm, né? Uma outra barreira é que as pessoas imaginam que quando nós começamos a falar desse assunto, nós estamos defendendo algum tipo de miserabilismo, porque elas associam o desenvolvimento econômico ao sistema financeiro usurário, que na verdade é um parasita de séculos da civilização católica que criou as bases de uma sociedade melhor, mais estruturada e que pôde então alimentar esse maldito parasita. Não, vamos lá, gente. Com a atual tecnologia, num mundo com o mínimo de moral e ética, com um pouquinho de imaginação, você estudando a história da humanidade, olha, se nós tivéssemos domado esse sistema da usura, todo mundo deveria ter uma boa casa. Deveria ser extremamente fácil você construir uma família tendo os valores corretos, entendeu? Não se trata assim, claro, isso não é defender o amor, assim, existe uma prosperidade saudável das famílias que não tem nada a ver com amor ao dinheiro. Era essa prosperidade comunitária baseada nas leis da natureza que com certeza Deus desejou para toda a humanidade, né? Sim, sem que isso implicasse nenhum amor pela riqueza, pelo contrário, deveria ser uma prosperidade em que as pessoas se desapegariam cada vez mais dos bens materiais. Porque se a riqueza muitas vezes gera apego aos bens materiais, a miséria também, né? É interessante, desculpa te interromper, mas é muito intuitivo isso, né? Se a prosperidade ela está em todo lugar, não tem por que você se apegar, ela é muito fácil o acesso, né? Aí daí já vem o desapego. Sim, a gente deveria esperar, num mundo realmente próspero, nós deveríamos esperar um desapego cada vez maior dos bens materiais, porque o que existe de superior no ser humano é a inteligência e a contemplação. Então, como é possível que um mundo que tem tanta tecnologia, que tem tanta população, tanta gente trabalhando o dia inteiro, você veja exatamente o contrário, uma animalização crescente da espécie humana, uma barbárie sem fim, né? As pessoas perdendo as capacidades cognitivas mais básicas a ponto de que se debata uma estupidez chamada inteligência artificial, né? Então, tudo isso é indicativo de que, embora nós tenhamos sim um mundo de mais tecnologia, tem algo muito errado na estrutura social, né? Tem algo de muito errado na nossa economia, de tal modo que isso não se transforma de fato em prosperidade para a unidade social real, que é a família, né? Que muito pelo contrário, né? Nos décadas de 50, 60 no Brasil, por exemplo, quando nasceu a geração dos meus pais,
caramba, interior de Minas Gerais no Brasil, não tinha nem carro direito, estava chegando televisão daqui 10 anos, entendeu? E, no entanto, as pessoas tendo 10 filhos, né? E falando que, olha, com toda dificuldade, tinha fartura de alimento, as pessoas sabiam se organizar, as pessoas saíam todo mundo mais ou menos normal, né? Tinha uma formação católica. Como que, né? 70, 80 anos depois, né, nós tendo tanto desenvolvimento tecnológico, tanta gente, né, nas escolas, nas universidades, que deveriam ser coisas pretensamente boas, as pessoas têm medo de ter 2 filhos, né? E uma pessoa de classe média recebendo trabalhando o dia inteiro, recebendo um salário razoável naquela sociedade. O que você pode comprar para você morar? Um apartamentozinho de 70 metros quadrados, né? Então, acho que a gente tem de ter essa reflexão realista antes da gente começar o problema, porque eu falei de usura, sodomia e ocultismo, mas 500 anos atrás, um outro elemento se acrescentou a esse coquetel e criou de fato o mundo moderno, né? E que é uma das coisas mais difíceis para as pessoas entenderem quando elas estudam o sistema financeiro, que é o seguinte, né? Nosso Senhor Jesus Cristo diz nos evangelhos, né, quando os judeus tentam intrigá-lo, né, com os romanos, dizendo, né, os fariseus mais especificamente, dizendo que Jesus Cristo estava fazendo um movimento para se rebelar contra os impostos. Vocês lembram qual foi a resposta de nosso Senhor Jesus Cristo? Que ele pediu a moeda, né? Dai a César o que é César, que é de César, né? Então tem toda uma doutrina da política e da economia aí, né? Nosso Senhor Jesus Cristo estava nos indicando aquilo que é o ensinamento mais básico sobre a moeda. A moeda é estabelecida por um poder soberano, que também tem o poder de tributar, né? E que mantém a paz e governa uma região. Então, quem tem legitimidade, se o governo, né, ele produz essa moeda, ele garante o curso dela, né, ele garante os contratos ali, né, dentro de limites justos, ele tem o direito, né, de cobrar impostos em vista do bem comum, né? De certo modo, o que nosso Senhor Jesus Cristo disse é a refutação de toda teoria libertária e toda noção, né, puramente anárquica da sociedade que nos leva a acreditar nessa coisa antissocial, né, de que a gente tem que... Claro que o Estado pode ser um inimigo muitas vezes, claro que você pode ter um Estado que é contrário ao seu próprio povo, mas isso, principalmente dentro de um contexto orgânico do catolicismo, achar que isso é uma lei da realidade é um absurdo, né? Muito pelo contrário, né? Nós deveríamos estar lutando por um Estado cada vez mais católico, né? Cada vez mais submetido às leis morais, às leis naturais, né? Que protegesse a sua população em vez de ser predatório em relação a ela, né? Mas o que é mais importante para a gente é a ideia de que, tradicionalmente, quem cria moeda é o Estado, né? Mesmo o ouro, a prata, ouro e prata por si mesmos não viram moeda. É na hora que um governante cunha moedas, e ele tem até o direito, muitas vezes, de alterar o valor nominal dessas moedas, diferentemente do peso da moeda, né? Ele já criava moeda quando existia ouro e prata, entendem? Não é porque não existe uma mudança substancial do ouro e da prata para o papel moeda, né? O princípio ainda é o mesmo, né? Quem tem o direito de cunhagem é o governante. Mas 500 anos atrás, né, talvez como efeito de uma decadência que já vinha aumentando na cristandade, depois da peste negra, né, depois do papado de Avignon, né, onde a gente teve lá 3 papas, né? Na peste negra houve uma morte muito grande de bons católicos, os melhores monges, os melhores padres, então uma queda muito grande da intelectualidade católica. O que aconteceu no começo desse ciclo foi que a gente pode chamar de renascença,
foi uma recuperação econômica após o declínio da peste negra, né? Uma retomada dos bancos, do sistema financeiro, da maior circulação econômica e o surgimento das monarquias nacionais modernas que visavam concentrar o poder, muitas vezes a despeito e em hostilidade à Igreja Católica, né? E como eles ainda não tinham estabelecido o sistema do Estado moderno com um banco central, eles começaram a pegar dinheiro emprestado com os banqueiros, certo? Só que muitas vezes, por exemplo, eram banqueiros italianos que emprestavam moeda para o rei da Inglaterra. A gente percebe todos os riscos disso, tanto para o rei quanto para o banqueiro, né? A cobrança de usura, né? A facilidade com que o rei poderia se endividar num nível descontrolado, né? Em juros compostos que são exponenciais, né? Em 70 anos, um montante pequeno pode se transformar numa imensa fortuna, né? Quanto para os banqueiros, né? Porque um governante, um rei, é diferente de nós, né? Ele sempre podia dar um calote, né? E eles poderiam perder tudo. No meio dessa história, né, existia uma escassez muito grande de moeda. Muita gente acha que isso foi solucionado, por exemplo, pelo ouro e pela prata do Novo Mundo, e muitas pessoas associam uma inflação que aconteceu na Europa no século XVI com a entrada do ouro e da prata do Novo Mundo. Só tem um problema nessa história. O ouro e a prata do Novo Mundo não ficaram na Europa. Então, como é que eles aumentaram os preços na Europa? Vocês sabem para onde que foi o ouro e a prata do Novo Mundo no século XVI? Em sua maioria para a China e para a Índia. A prata para a China, porque a China tinha abandonado um sistema de papel moeda e tinha voltado a um padrão de moeda prata. Então ela tinha uma demanda enorme por prata para retomar esse sistema. E o ouro para a Índia, para o uso em templos religiosos. Né? Entre 80% e 90% dos metais preciosos do mundo foram parar nesses dois países. Então, eles não podem ter causado essa inflação. E o que causou, então? Esse é o problema. Os banqueiros desse período, eles tinham descoberto uma coisa chamada contabilidade, balancete contábil. E eles descobriram que se as pessoas depositavam ouro e prata com eles, vai lá, as pessoas depositaram 1.000 unidades monetárias de ouro com um banqueiro. Daqui a pouco ele olhava e percebia assim, olha, no fundo, ninguém quer ficar carregando ouro e prata de um lado. Se eu fizer aqui um cheque meu, né, uma nota bancária, que foi o precursor do papel moeda de uma nação, né, vai ser mais conveniente para as pessoas. E as pessoas pediam por isso. Então, isso é um serviço bancário. Em vez das pessoas ficarem carregando ouro e prata de um lado para o outro, que é até perigoso, você deixa parado no banco e você começa a usar o papel do banco, o cheque do banco, como moeda. Só que eles falaram, olha, e se alguém chegar pedindo dinheiro emprestado para mim? Eu também não preciso emprestar ouro. Por que eu não simplesmente pego um pedaço de papel, ou dou um cheque para quem quer dinheiro emprestado, e eu falo, olha, tem ouro aqui, viu? Mas ele nem vai querer também, porque o dinheiro de um banqueiro com boa reputação na época, o dinheiro que ele estava criando do nada, começa a circular como se fosse tão bom quanto o ouro, né? Em inglês falam as good as gold. Então, em essência, o que eles descobriram ali é que com um truque contábil você podia criar moeda do nada, inclusive para emprestar para os novos governantes em ascensão. Como é que esse truque ele existe até hoje? Toda vez que você vai no banco e fala assim, eu quero dinheiro emprestado, para o banco, a contabilidade se divide entre dois lados, ativo e passivo. Né? Ativos são seus bens e direitos e passivos são as suas obrigações com o mundo exterior, né? De uma firma. Né?
O banco, quando você se endivida com o banco, para o banco isso é um ativo dele, não é? Isso é um direito que o banco tem de receber no futuro. Em contrapartida a esse contrato de dívida, o banco assume uma obrigação com você de te entregar a moeda, não é? Como ele descobriu que o papel dele, o cheque dele, circula como moeda, às vezes ele não precisa nem emitir papel, ele só dá o cheque, né? Ele faz um registro do lado do passivo dele chamado depósito. Mas ninguém depositou nada. Não tem depósito nenhum. Se ele tem 1.000 de ouro, às vezes ele é capaz de criar 5.000, 10.000 só em depósito, só em registro contábil do lado do passivo que corresponde à moeda. O que é? Eles criaram um sistema que só vai se desenvolver, só não vai cessar de se desenvolver nos últimos 500 anos, no qual você atrela completamente a emissão de moeda ao endividamento. Essa é a jogada genial que iniciou o mundo moderno e que a gente chama de nova ordem mundial. As famílias, né, os poderosos que iniciaram isso, nós conseguiríamos estabelecer muitas vezes uma linhagem direta que chegou até os banqueiros e financistas do mundo moderno. Né, a gente poderia começar lá na família Médici de Florença, né? A família Warburg, por exemplo, que era a família Del Banco de Veneza, e no século XX, né, um descendente dessa família foi o mentor da criação do Federal Reserve nos Estados Unidos. Coincidência? 500 anos atrás, família que tinha um dos maiores bancos de Veneza, né? Começo do século XX, um descendente dessa família está criando o Banco Central Americano. É muita coincidência por 500 anos e os caras continuam fazendo a mesma coisa. E um cara que era, né, de nacionalidade alemã foi para os Estados Unidos ajudar os Estados Unidos a criar o seu banco central. Opa! Né, eles dizem, né, que a nobreza acabou, que as linhagens reais acabaram. Sim, as católicas acabaram, eles destruíram a nobreza católica, eles destruíram as monarquias católicas, mas existe um poder muito contínuo no nosso mundo, inclusive muito mais contínuo, poderoso e autoritário do que qualquer coisa que a nobreza católica e a monarquia católica já sonhou ser. Vocês percebem o drama disso? Qual foi a principal jogada política inicial desse sistema? Foi exatamente expropriar, roubar aquilo que por direito, né, na Europa, obviamente, seria um atributo dos monarcas católicos, não é isso? A igreja construiu a civilização europeia, construiu a nossa civilização. Essa civilização estava florescendo, né? Então era a coisa mais natural do mundo é que os monarcas católicos deveriam ter criado bancos centrais naquele período, em que, em vez de se endividar com banqueiros estrangeiros, eles iam emitir sua própria moeda, claro, dentro das regras da justiça, né? E inclusive fornecendo para a população uma moeda livre de dívida que fosse independente dos banqueiros. Vocês entendem? Esse era o direito líquido e certo dos monarcas católicos, e para que isso acontecesse, aí vem aquele problema da inteligência, né? Os escolásticos deveriam ter continuado a desenvolver uma verdadeira ciência da economia lastreada na moral católica. Né? Mas esse período também é o período em que a gente assiste o quê? A derrocada da escolástica, do seu realismo filosófico, a ascensão do nominalismo, do protestantismo, né? A debacle, né? A decadência completa, né?
do ideal elevado de ensino que tinha surgido na Idade Média, por exemplo, em Ricardo de São Vítor, Hugo de São Vítor, né? Então, você vê, inclusive, uma queda no que nós chamamos de escola econômica do liberalismo clássico. É algo, em muitos aspectos, primitivo em relação às especulações sobre contratos, ética, que os escolásticos já tinham feito. Né? Então, essa ausência, né, essa negligência dos reis católicos, ela vem junto com uma espécie de negligência da inteligência católica. Né? Os banqueiros pegaram algo extremamente abstrato, que é a contabilidade moderna, né? A gente não tem o tempo aqui, né, para a gente fazer um exemplo, fazer um exercício, né? Eu dou um esboço disso nas minhas aulas e muito mais no curso, mas já algumas pessoas já têm uma noção, mas é algo profundamente abstrato, né? Para a gente ter uma noção do drama que estava sendo inaugurado ali, se você olha os manuais de confissão da Idade Média, né, metade deles era dedicada à economia, né, a pecados na área da economia, porque era onde o ser humano mais vivia e onde você tinha oportunidades plenas para pecado, né? Exploração do próximo, né, fraude, engano, roubo, qualquer contrato econômico está aberto a isso. Então a igreja, né, os sacerdotes tinham de ter um cuidado especial no confessionário, né, no ensino moral com a questão econômica. Mas hoje, por exemplo, nos manuais de confissão, você não vê quase nada sobre economia. Né? E a nossa economia é muito mais complexa do que a economia medieval. Se um manual de confissão da Idade Média, metade dele era sobre economia, na nossa sociedade tinha que ser 80%, 90%. Né? E isso já valia para aquela economia que estava se desenvolvendo na Renascença. Né? Por que isso não aconteceu? E o que explica, possivelmente, muitos dos movimentos revolucionários e sociedades secretas que foram fomentadas naquela época contra a Igreja Católica. Porque se a moral católica se reafirmasse na economia, se a inteligência católica estivesse à altura disso, o sistema financeiro moderno não teria surgido. Né? Sim, teria surgido um outro sistema financeiro, né? Que teria discutido o problema da usura, que teria discutido o investimento de dinheiro sem usura, focado apenas, né, no investimento produtivo, justo, né? Por exemplo, num contrato de parceria, em que se você quer investir dinheiro, você tem que se tornar sócio de um empreendedor. Né? E se ele tiver lucro, você participa do lucro, e se ele tiver prejuízo, você participa do prejuízo. Não tem nada errado nisso. Né? É um contrato justo, né? Que, por exemplo, a igreja nunca foi contra o lucro em si mesma, a igreja sempre foi contra a usura, que é uma forma iníqua, né, do lucro. E que olha o absurdo do que esse poder de criação de moeda que é sequestrado pelos banqueiros se torna quando ele é somado à usura. Porque o agiota do passado, da antiguidade, para ele poder emprestar dinheiro, ele pelo menos tinha de ter uma poupança, não é verdade? Né? Ele ainda, assim, olha, se foi herdado, pouco importa, mas ele tinha de ter tido uma poupança prévia, adquirido um poder aquisitivo por si mesmo. Esse banqueiro moderno, que ele é capaz de criar moeda do nada para cobrar usura, qual é o custo real disso para ele? Nada. Né? E é muito pior do que isso, porque se ele está criando, à medida em que esse sistema vai crescendo, até uma moeda independente dos banqueiros, como o ouro e a prata, vai desaparecendo, o papel moeda também vai sendo cada vez menos usado, praticamente todo o estoque monetário da nação é criado pelos bancos, certo? Lastreado numa dívida. Então,
Se a dívida aumenta, tem mais moeda, né? E a economia continua a progredir, você consegue pagar as contas. Se a dívida é contraída, moeda desaparece do mercado e as dívidas restantes são cada vez mais difíceis de serem pagas. Não é isso? Isso quer dizer que não só existe o problema da usura, como quem determina o nosso estoque monetário adquire um poder de determinar quais setores da economia e quais países vão se desenvolver e quais vão se contrair. Vocês entendem o tamanho desse poder? Né? Quem tomou conta desse sistema, olha, eu não gosto desse país aqui, esse país é católico, por exemplo. Então, não dê moeda, não emita crédito, mas injete crédito e moeda num país protestante, num país em que a maçonaria tem muito poder, né? E como é evidente que uma economia precisa de moeda, né, para que exista, a moeda é a seiva da economia, da circulação, das trocas, né? Quem determina o fluxo de moeda dessa forma injusta, né, começa a determinar os resultados econômicos também. Pode falar. Você falou assim, dê dinheiro para aquele país protestante, para aquele país que segue a agenda, né? Para aquele país que aprova leis como o aborto, enfim, aí consegue crédito fácil. Exato. Então, o que eles querem condicionar o crédito, por exemplo, para onde eles estão evoluindo hoje? Eles já estão condicionando crédito a essas políticas ambientalistas insanas, né? A ideologia de gênero, né? Só que o ESG, né? O ESG, exatamente. Eles vão usar o ESG como uma condição de acesso ao crédito, à moeda. Só que esse sistema não é de hoje, certo? O famoso atraso dos países católicos, né, na modernidade, se é que ele existiu, porque a França foi até a Revolução Francesa a nação mais rica do mundo, né, e católica, mas o que acontece? Na medida em que ele existe, uma das principais explicações é essa. O poderio mundial que desenvolveu esse sistema financeiro, por vários motivos, ele é anticatólico. Né? A primeira batalha dele foi tirar a influência da Igreja Católica na economia e derrubar os monarcas católicos. Né, para que não existisse nenhum poder no mundo que fosse capaz de fazer frente a esse novo poder de criação de moeda dos bancos. Então é evidente que eles ajudaram a financiar a maçonaria, certo? Que eles ajudaram a financiar os movimentos republicanos, né? Que tudo que fosse anticatólico, é lógico que você acha que eles queriam que no Brasil e na América Espanhola se desenvolvesse dois grandes impérios católicos prósperos? Né? Quando a gente estuda isso, por exemplo, a gente descobre que um dos alvos da política da Inglaterra, e especialmente da família Rothschild no século XVIII e XIX, foi evitar que o sul-sudeste do Brasil, Paraná, pedaços de São Paulo, Uruguai, tivesse um desenvolvimento industrial, porque é um dos lugares do mundo, se conectasse com o Pacífico desde aquela época, tivesse o investimento de infraestrutura necessário, é uma das regiões do mundo que tem mais potencial para se tornar uma potência industrial, entendeu? Pela questão dos rios, fluvial, né, a fertilidade das terras, tudo ali era propício. Então, houve uma política efetiva da Inglaterra, especialmente da família Rothschild, que era dona praticamente da dívida pública no Império do Brasil, para evitar o desenvolvimento econômico do Brasil e da América Espanhola, né? As famosas repúblicas libertárias da América Espanhola, foi uma armação da maçonaria para evitar que as colônias espanholas, né, tivessem um governo unificado e forte e católico, né?
Então, assim, em muitas dessas ditas revoluções republicanas, por exemplo, na América Espanhola, os índios lutaram ao lado da coroa espanhola, né? E muitas vezes eram os mestiços, os europeus que estavam mancomunados, por exemplo, com a Inglaterra, que estavam atacando a coroa espanhola, né? Porque os índios, né, que tinham sido educados, né, tratados como cidadãos em pé de igualdade, especialmente nos domínios espanhóis, eles se sentiam como espanhóis, né? Eles não eram escravos, eles não eram cidadãos de segunda classe, né? E eles reconheciam tanto que a coroa espanhola, o sistema católico, os tinha beneficiado. E eles perceberam que era o poder do dinheiro que estava por trás das revoluções republicanas. Né? É interessante, né? Porque nessa época, quem mais fazia frente para o reino inglês, que já tinha o Banco Central, que já estava começando todo esse processo, era de fato a Espanha, né? Era de fato o Reino Unido ali da Espanha com a América Espanhola, que foram totalmente saqueados na pirataria, atacados, e as revoluções. A Inglaterra roubou vários galeões, né, espanhóis, né? A primeira guerra desse sistema financeiro, de fato, foi contra a Igreja e a Espanha, e depois contra a França, né? Então, de fato, né, essa destruição, né, e depois a difamação da Espanha, né? Até hoje, né? Tempos atrás eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem ao México, e você vai na cidade do México e você vê as catedrais que os espanhóis construíram no século XVI e XVII, as universidades, escolas que eles já estavam erguendo naquela época, e você vê o brilhantismo do que foi a civilização espanhola, né? Assim, né, querendo educar indígenas, né, elevar esses povos, né, a mais alta civilização, né, e acreditar, né, na difamação que o mundo anglo-saxão, especialmente maçônico, protestante, espalhou sobre isso. Né, até o ponto que a gente realmente acredita que a Espanha, que era um país culturalmente, socialmente, academicamente, cientificamente, muito mais avançado que a Inglaterra, que a Espanha era um país atrasado. A Inquisição Espanhola foi assim... terrível. Quer dizer, a Inquisição Espanhola era um dos tribunais mais justos do mundo, né? Que as pessoas preferiam correr dos tribunais leigos, né, estatais, para a Inquisição pela sua famosa... E nem a Inquisição espanhola nem foi tão grande como falavam, né? Enquanto isso, de fato, né, assim, na Inglaterra, na Alemanha, os países protestantes, eles estavam queimando bruxas sem, assim, à torta e à direita, sem julgamento nenhum, né? Aí, nesse quesito aqui, né, já que a gente mencionou, a gente tem hoje, né, um documentário da BBC sobre isso, né, mostrando a fraude que é a visão comum sobre a Inquisição Espanhola, né? A própria BBC inglesa está lá, quem quiser procurar depois no YouTube, procure BBC Inquisição e vocês vão poder ver isso. Mas retomando, né, o nosso fio da meada, é muito importante que a gente entenda que essa ascensão da Inglaterra, essa difamação da igreja, né, essa política de evitar o desenvolvimento dos países católicos e promover o desenvolvimento dos países protestantes maçônicos, isso é um efeito desse sistema financeiro em cuja raiz está a criação de moeda do nada para a prática da usura. Porque esse sistema ele é canceroso e exponencial. Né, ele tende a tomar conta do mundo inteiro por uma questão muito simples. Quando os banqueiros eles emitem moeda para você se endividar nesse sistema, vocês concordam comigo que quando ele te empresta 1 milhão, ele só cria 1 milhão, que é o principal da dívida? Mas eles te cobram só o principal? Ele te cobra principal mais... juros, taxa e tudo que puder. Opa, peraí. Se a gente esquecesse a assincronicidade
de você tomar, uma pessoa toma empréstimo no dia, tem que pagar no outro, as maturidades são diferentes. Se a gente simplificasse isso e pensasse assim, olha, todo mundo, o banco só vai dar empréstimo de 1 ano, certo? E no outro ano ele renova. Então, no começo do ano você tem que tomar dinheiro emprestado no banco para fazer a economia girar, né? Embora isso pareça uma simplificação exagerada, a maior parte da economia funciona dessa forma. Por exemplo, no agro, a pessoa toma um empréstimo de custeio para poder financiar o plantio num ano, paga e depois toma de novo, certo? É basicamente assim que a nossa economia funciona. Todo mundo toma no dia 1º de janeiro ali R$1 milhão emprestado para fazer a economia de uma ilha funcionar. E aí daqui no dia 31 de dezembro, todo mundo tem que pagar 1.200.000, né? 20% de juros. É possível pagar isso? Em moeda? Não é, porque qual foi a quantidade de moeda que o banco criou? 1 milhão. Quanto que ele está cobrando? 1.200.000. Ué, mas se ele não botou para circular 1.200.000, a única forma de pagar isso ou é com calote ou é com saque. O banqueiro vai ter que tomar a riqueza real das pessoas. Mas vocês poderiam perguntar, não, mas por quê? Né? Por que esse sistema deveria ser explosivo o tempo inteiro? Como é que a gente vê ciclos financeiros, econômicos, de 10, 12 anos antes de uma grande crise financeira? E como que, apesar dessas crises, esse sistema se sustentou nos últimos 500 anos? É que existe uma solução para isso dentro do sistema. Esse sistema não cria moeda criando mais dívida? Então, a solução para você pagar a dívida de uma rodada anterior com juros é mais dívida. É mais dívida. Você tem que convencer a população, muitas vezes durante um período, abaixando a taxa de juros, alongando, né, as parcelas, né, do empréstimo no tempo, né, até você chegar, por exemplo, em empréstimos imobiliários de 30, 40, 50 anos, né, para você ficar pagando infinitos juros ali, né, porque em 50 anos até uma taxa de juros pequena se transforma numa coisa imensa, né? Então, a lógica do sistema é que para ele ser estável e para ele continuar a existir, ele tem que endividar a população numa taxa crescente, né? A solução do sistema é assim, olha, crie dívida para tudo. Tudo na economia vai ter de ser pago com dívida. Ou seja, também monetize tudo, né? Aonde, por exemplo, que isso é mais visível? No mercado que é preferido pelos banqueiros, que é o mercado imobiliário, né? Todos vocês, por exemplo, aí em Boituva, né? Aqui em Goiânia eu tenho a mesma experiência. O Brasil, há algumas décadas atrás, ainda não era um país tão financiarizado, por exemplo, quanto os Estados Unidos e a Europa. O que quer dizer não tão financiarizado? Você tinha muitos mercados importantes em que as pessoas não usavam tanto crédito bancário para comprar as coisas, certo? Um deles era o mercado imobiliário. Aqui em Goiânia, por exemplo, década de 80 e 90, ainda era comum que a pessoa comprasse casa em cash, né? Pagasse em prestação, mas sem crédito bancário, que implica em emissão de moeda, né? Com a própria construtora ou a própria pessoa que está vendendo, falando, não, tudo bem, você pode pagar em 10 vezes, 50, né? Eu tomo o risco, né? Depois que, à medida em que a gente chegou no mundo atual, em que todo mundo tem que tomar um empréstimo bancário para poder comprar um imóvel, o que aconteceu com o preço dos imóveis? Estourou. Subiu Disparou. muito. Por quê? Porque é isso. É o primeiro lugar em que os bancos estão injetando nova moeda. Então, isso vai causar uma inflação brutal dos preços. Por exemplo, com essa sacada de dar a maioria dos empréstimos para o setor imobiliário, eles já criam uma sacanagem imensa, que é assim, o preço dos imóveis vai subir antes dos salários.
Porque vai demorar um tempo para essa moeda que entrou no mercado imobiliário, na especulação da bolsa de valores, para ele circular e aumentar a massa salarial, não é? Então, daqui a pouco, o salário dele ficou parado, mas o valor do aluguel dele num ano, às vezes, de um imóvel, cresceu 20, 30%. Isso é normal de acontecer numa bolha financeira, num ciclo financeiro. Aí, quando ele percebe isso, o preço do carro também aumentou, porque o carro também foi financiarizado. Como é que eu vou resolver isso? Meu salário não dá conta. Eu vou usar o cartão de crédito, que é, né, também mais dívida criada pelo banco. Aí a pessoa passa a consumir não do seu salário, mas de uma dívida que também paga juros, né, e que vai torná-lo um escravo do sistema financeiro, né? Então, assim, é um sistema, eu costumo brincar, né, que se a gente não entender esse sistema, a gente não entende o Senhor dos Anéis. Vocês sabem por quê? O que vocês acham? Não Vamos tem lá. ideia. O que vocês acham que simboliza o, o sistema financeiro no Senhor dos Anéis? É fácil, hein? Um anel Exatamente. que governa todos. É isso mesmo. É isso mesmo. Observem o seguinte. Escraviza todos. O Tolkien, ele se baseou numa ópera do Wagner, né, onde existiam lá os anões, que eram os mineradores de ouro, e que eles criaram lá o Anel dos Nibelungos, né, que dava um poder de invisibilidade, né, de se disfarçar e dominar as pessoas a partir disso. E a metáfora do Wagner era o sistema financeiro. Entende? E olha lá, um anel, né? Para quem foram dados os 9 anéis que um anel controlava? Aos reis dos homens. Da mesma forma que o sistema financeiro moderno, o primeiro lugar que ele atacou foi o que? Os reis católicos. Ele dominou, controlou, endividou e destruiu os reis católicos, né? E transformou, né, o governo, o Estado de nações outrora católicas, não mais em governos católicos que eram favoráveis à igreja e ao desenvolvimento do povo católico, mas o que? Verdadeiros espectros do que foram. Né? Vocês, né? Tá lá, entendeu? Assim, a boa analogia, né? A boa arte literária sempre vai, às vezes a gente não percebe, mas é isso, né? A melhor metáfora para um anel é o sistema financeiro internacional, né? É essa coisa invisível, né? Que trabalha. Quantas pessoas hoje têm essa noção de que quando ela vai tomar um empréstimo no banco, o dinheiro que cai na sua conta veio do nada? Esse negócio tem 500 anos e até hoje as pessoas acham: não, eu dou o meu dinheiro para o banco para ele poder emprestar. Que dinheiro seu, meu amigo? Só existe o dinheiro do banco. É o contrário, você só tem depósito para transferir de lá para cá, para receber seu salário, porque alguém se endividou. Se não tiver dívida, não existe moeda na nossa economia. Né? E dívida, como no passado a humanidade sabe, dívida é quase a dívida usurária, ela é sinônimo de escravidão. Né? Então, em muitos sentidos, esse sistema, né, ele é a escravidão mais sutil e mais perfeita já concebida pela humanidade. Né? Porque sem guerra, muitas vezes, né, sem nem mesmo a honra do campo de batalha, né, uma fração infinitesimal da sociedade humana, ela é capaz de colocar a humanidade inteira para trabalhar para ela, simplesmente porque ela tem o privilégio de emitir moeda. Mas isso é fácil, eu queria ter também. Deixa eu ter aqui um banco aqui para eu apertar um botão
ficar criando. Claro que eu não vou querer fazer isso, porque isso é pecado mortal, né? Quem está fazendo isso está indo para o inferno numa velocidade estonteante, né? Essa fração ínfima da população que está usando isso para conquistar o mundo, ela vai ter o seu devido prêmio, né? Na próxima vida, né? Mas, assim, digamos assim, olha, é uma injustiça nesse mundo sem fim, né? Você falar que, quer dizer, o rico dinheirinho, né? Que todos nós trabalhamos para obter, né? Que a população comum, quer dizer, rico, classe média, pobre, todo mundo está girando em torno disso, entendeu? Às vezes o rico mais do que o pobre. Porque a gente olha para a pessoa rica, o cara tem uma casa boa, a gente fala, ó, o cara tá bem, né? E você vai ver, é o que tá mais endividado, é o sujeito que às vezes ele não pode ter paz para deitar no travesseiro, porque ele é o mais explorado muitas vezes. E nem sabe, né? Acha que os bens materiais que vêm daquela receita compensam a escravidão que ele tem ao dinheiro e a falta de tempo que ele tem para uma vida melhor, né? Esse rico dinheirinho, né, que a gente precisa girar como hamster para obtê-lo, o banqueiro aperta um botão, não para te dar, né, mas para cobrar um lucro ainda em cima dele. Né? Então essa ideia, né, de que a economia liberal é uma coisa profundamente justa, né, de que as regras do jogo são a mesma para todos nós, né, que existe uma igualdade, isso é uma fraude brutal. Não é, né? Existe lanche grátis. O sistema financeiro ele é inteirinho um imenso lanche grátis. Certo? Eles não têm nem a honra da antiga nobreza católica, que tinha uma função social de defesa do território, de fazer a guerra e que tinha privilégios correspondentes. Eles têm os maiores privilégios da história da humanidade e vivem nas sombras. Não tem nenhuma responsabilidade com a sociedade onde vivem. Não tem nenhuma função além da de parasitas. Né? E hoje estão criando aí um governo mundial que quer ditar regras para a humanidade inteira, o que é homem, o que é mulher, né? Querem chegar para um produtor rural e dizer tudo que ele pode fazer na fazenda dele, ninguém mais tem o direito de ter propriedade privada de fato. E quem que está impondo isso quando você for atrás? Quem que está impondo a ideologia de gênero? Né? Quem que está impondo o ambientalismo radical? Procure atrás dessas ONGs e você sempre vai descobrir banqueiros. Né? É interessante isso que você Famosos está falando, investidores. Murilo. Ah? É, os famosos investidores. Misteriosos investidores que quando parece que cada coisa mais estúpida que a outra, né? Então, da onde que veio o dinheiro para esse tanto de feminista abortista, né? Aqui em Goiânia, esses dias, teve uma menina que se engravidou com 13 anos, namorou um rapaz mesmo de 20 e poucos anos, o pai dela atestou o avô estava lutando, ele falou que ia cuidar do bebê, né? Surgiu dinheiro, se eu não me engano, eu não tenho certeza disso, mas parece que teve até um avião para ela poder ir para Uberlândia para poder abortar essa criança. Da onde que está aparecendo dinheiro tão fácil para uma coisa como essa? Né? Mas sempre nesses casos, presuma banqueiros. Né? Mas você estava falando, Lucas. Segue o dinheiro, né? Sim. Segue o dinheiro. Né? Siga o dinheiro, especialmente o dinheiro dos banqueiros. Né? Porque esse insight que eu gosto muito de dar para as pessoas, que a gente tem que se concentrar nele. Isso não é uma condenação do dinheiro em absoluto. Isso não é uma condenação, né, de uma economia que tem crescimento. Pelo contrário, né, em muitos sentidos a gente queria era uma economia mais próspera, mais justa, né, em que as pessoas tivessem realmente o acesso ao fruto dos seus trabalhos,
né? Não deveria ser normal que uma pessoa, né, capacitada, que trabalha 8, 10 horas por dia, tivesse dificuldade em ter uma boa moradia, né? Isso não deveria acontecer, né? E como eu expliquei, o motivo pelo qual isso acontece no mundo com cada vez mais tecnologia, divisão do trabalho, é que tanto os banqueiros quanto os governos criaram um sistema de expropriação do trabalho cada dia mais absurdo. Né? Vou fazer uma pergunta para vocês, vamos ver se vocês vão entender o ponto. Né? Vocês entenderam assim que os bancos emitem a moeda, certo? Dentro desse sistema tem algum tipo de regulação ali, que é o seguinte: da mesma forma que nós temos conta nos bancos, os bancos têm contas no Banco Central, certo? E aí o Banco Central ele faz uma regulação que ele fala assim, olha, e essa conta do Banco Central, depósito no Banco Central, é o dinheiro que realmente o governo cria. É uma fração ínfima. Mas o governo fala para o banqueiro, por exemplo, olha, para cada R$10 de moeda que você emitir, você precisa ter um no Banco Central. Vocês entendem isso? Então, ainda tem uma fração da moeda que é criada pelo governo. Mas, na verdade, quem garante a moeda dos bancos é o governo. A moeda do Itaú só tem valor porque você pode pagar tributo com ela e ela é moeda de curso forçado, implantado pelo governo. Então, quem tem poder de verdade, embora os banqueiros há 500 anos tenham usurpado esse poder, quem tem poder de verdade de criar moeda é o governo. É o governo. Aí eu vou fazer uma pergunta, vamos ver se vocês entendem a profundidade disso, gente. Por que diabos um governante moderno com banco central precisa cobrar tributo? Vocês entenderam a minha pergunta? Sim, se ele pode ele mesmo criar. É assim, olha, se o governo criar moeda diretamente, ele vai dar uma moeda para a iniciativa privada que não tem dívida. Né? O governo vai botar uma moeda em circulação, que realmente é uma moeda, em vez de dar só para os banqueiros moeda do Banco Central, você vai dar para a população, vai falar agora negociem com essa moeda. Vocês não precisam mais, né, apelar à dívida para poder ter moeda. Então o banqueiro... E aí assim, você não precisa mais fazer imposto de renda. Você não precisa ter imposto na cadeia produtiva enchendo o saco de empresário. Se tiver inflação alta, a gente sabe que o governo está emitindo moeda demais de uma forma muito simples. Você entende assim? Eu sei que parece loucura, porque a gente acostumou tanto com essa ideia de que esse sistema louco de fazer imposto de renda, de que isso é normal. Eu não estou falando que o governo não tem o direito, né, ele não pode agir para o bem comum, não. Eu estou falando que tem uma forma infinitamente mais fácil de financiar um governo moderno, que assim, olha, controla os bancos para que eles não transformem essa moeda do governo numa inflação brutal, né? Então você tem que regular a criação de crédito pelos bancos, mas não tem nada fora da realidade nisso do que já é feito hoje. E aí o governo está sempre emitindo moeda para financiar seus gastos. Inclusive, isso levanta uma outra pergunta. Se o governo ele é o detentor do direito de emissão da moeda, como é que o governo tem dívida? Tanta dívida. Exatamente, porque você deveria se perguntar assim, olha, se o governo cria moeda de fato, ou chancela o banco para criar, para que ele tem que tirar a moeda das pessoas? Ele cria e depois enxuga, não tem lógica. Por que ele precisa se endividar com um banqueiro? Pagar juro para banqueiro, pagar juro para rentista, para uma prerrogativa de criar moeda para gastar que é do governo. Entendeu? O sistema atual não é menos inflacionário, ele é mais. Porque no fundo, o Bukele estava falando disso esses dias. Olha, o sistema da dívida é uma fraude, imposto não é imposto, gente, é uma lenda, é um sistema de controle. Um governante moderno com um banco central não precisa de imposto para se financiar.
Vocês entendem? Entendam, eu não estou pregando que um governo deve gastar demais, que ele deve. Entendeu? Eu só estou falando assim: olha, você tem um sistema ganha-ganha, que era assim: olha, você ia acabar com a burocracia brutal, ficaria mais fácil para o Estado se financiar, você ia acabar com a fraude da dívida pública. Né? Que é isso? A dívida pública é uma imensa fraude, é uma imensa enganação, uma imensa lorota. Né? Porque nenhum governo pode quebrar na sua própria moeda que ele emite. Né? Tudo bem, a dívida externa pode levar, porque o governo brasileiro não cria dólar. Esse papo, não, porque o Brasil vai quebrar, assim, porque o governo está endividado. Não, tudo bem, é péssimo. Qual que é o efeito negativo de um governo que gasta demais? Ele destrói a iniciativa privada e a economia real, certo? Mas, assim, dizer que ele vai quebrar, que não tem dinheiro suficiente, como assim? Dinheiro não é escasso. Crédito não é escasso. O que é escasso é poupança real. Poupança real não é dinheiro, não é crédito. É fazenda funcionando, é indústria com maquinário funcionando, com eficiência. Isso é a poupança real de uma nação, é o investimento real. Isso é escasso. Crédito e moeda não são coisas escassas. E é interessante a gente falar que, assim, a economia real, ela não necessariamente ela é material. Você deu exemplo de indústria, deu exemplo de plantação, mas, assim, serviços de forma geral. Tudo. Claro, não, todo tipo de trabalho, quer dizer, de ordem da economia real, isso é a riqueza real. O crédito e a moeda têm de ser bem administrados. Se você faz um surto de emissão de moeda, você vai criar uma inflação descontrolada e destruir a economia real, é evidente. Mas não existe essa ideia, as pessoas querem identificar, elas acham que moeda é uma coisa escassa, assim, você tem uma, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi isso, eu achei isso um absurdo, num grande economista alemão, Richard Werner, que é o sujeito que melhor explica esse sistema hoje. Num grande livro dele de macroeconomia, ele fala assim: olha, a dívida externa não faz o menor sentido, ela é um sistema de controle. Sabe por que ele falou que a dívida externa não faz o menor sentido? Porque, assim, no fundo, dívida externa é um banco dos Estados Unidos e da Inglaterra que emite dólar ou libra lá fora e empresta para o Brasil. Nós podemos negociar, gastar dólar e libra no Brasil? Não. Esse dinheiro fica com o Banco Central, que dá para o seu banco reservas no Banco Central em reais. Vamos dizer, se o real está 5 para 1, $1.000 entra no Brasil, esses $1.000 viram reservas cambiais do Banco Central do governo brasileiro, certo? Ele dá R$5.000 de reserva para o seu banco, no Banco Central, e o seu banco te dá R$5.000 na sua conta. Então você entende que para dinheiro estrangeiro que foi criado lá fora entrar aqui, tem que criar moeda no Brasil também? Pô, mas isso os nossos bancos fazem. Por que a gente tem que pedir dinheiro emprestado no exterior que os nossos bancos fazem a mesma coisa? Ou o nosso próprio governo poderia fazer diretamente? Entendeu? Olha, e o que você está assumindo na hora que você faz dívida externa? Risco cambial. Né? Na sua moeda você não tem risco cambial. Então, assim, não faz o menor sentido um empresário brasileiro, por exemplo, assim, trazer investimento real de fora, pessoas inteligentes, maquinário, comércio internacional genuíno, faz. Agora, conta capital, dívida externa, com esse sistema bancário, assim, olha, emissão de crédito no nosso país não é escasso. Você não precisa procurar isso no exterior, né? Você tem que regular bem. É assim, emissão de moeda é igual o cassino que vai distribuir peças para você jogar. Você tem que garantir que você vai distribuir bem as peças.
como é que é uma regra para isso? Você tem que distribuir para a produção, não é? Vocês concordam comigo? Olha, por exemplo, um sistema de criação de crédito como esse, mesmo que fosse liderado pelo governo, vamos dizer, idealmente, uma nação católica, né? Para ele dar certo, ele deveria ser focado no quê? Você está emitindo moeda que pode produzir inflação, mas se tiver uma contrapartida na produção, esse problema vai ser minorado, provavelmente nem vai existir, né? Então você só deveria ter criação de crédito para investimento produtivo, né? E os bancos deveriam ter o incentivo de monitorar essa situação, né? Ser verdadeiros sócios de uma empresa. Agora, empréstimo para você comprar a casa que já existe, só vai aumentar o preço sem produzir nada. Cartão de crédito, por que deixam isso existir? É interessante que, se a gente parar para pensar dessa forma, como se todo o dinheiro que um país pudesse emitir é o total de produtividade que esse país pode ter. Né? De trabalhos que podem ser gerados, serviços que podem ser feitos. Exatamente. O dinheiro ele tem que ser bem azeitado para estimular a produção. Você tem que tomar cuidado para que esse dinheiro, por exemplo, o empresário pode mentir, ele pode falar que vai pegar o dinheiro para produzir e só vai usar para comprar um carrão. Então você tem que tomar cuidado com isso, mas não tem nada impossível em você fazer um bom sistema de monitoramento da atividade produtiva. Seria muito menos invasivo do que imposto de renda, do que tudo que acontece hoje. Seria uma coisa justa, né? Em torno do bem comum, né? Só que, de qualquer forma, a parte produtiva ela é quase que infinita também, porque novas ideias de novos negócios, de novas possibilidades surgem o tempo todo. Sim, mas sempre vai ter um limite, né? Assim, da mão de obra, da capacidade. Mas o fato é que você poderia ter um sistema, né? Onde você não teria usura, quer dizer, porque qual que é o problema da usura nesse sistema? A usura significa lucro, faça chuva ou faça sol. Então, assim, não tem problema, por exemplo, um investidor de dinheiro lucrar junto com o empresário se ele tomou o risco, certo? Mas se ele não toma o risco, igual aconteceu no Rio Grande do Sul, vem uma enchente como aquela, uma destruição como aquela, é justo que os bancos cobrem os empréstimos daqueles produtores rurais? Ainda mais tendo criado dinheiro do nada? Né? De forma alguma, né? É uma injustiça brutal, quer dizer, o banco também correu o risco junto com ele, quer dizer, o produtor não tem culpa de uma enchente. Ele vai perder também, mas o banco tem que perder junto com ele. Não é a lógica natural das coisas? Por que diabos o sujeito vai lá, a natureza veio, ele perdeu toda a colheita dele. Ah, não, mas você tem que pagar o banco. Se todo mundo ganha, o banco ganha. Se todo mundo perde, o banco ganha. Exatamente. Ah, não, mas se você não for conseguir produzir, você vai entregar a sua terra para o banco. Por quê? Porque quem menos contribuiu para a produção, para o bem-estar comum, é aquele que tem mais direitos. Que, como você falou muito bem, né? Se está tudo bem, ele ganha. Se está tudo mal, ele ganha mais ainda. Né? Porque tem um detalhezinho aqui que eu não mencionei também, que é assim, olha, que é também talvez até mais do que a usura é o maior poder do sistema bancário moderno. É que o sistema bancário moderno, ele cria dinheiro do nada quando você se endivida, mas ele também destrói dinheiro quando você paga dívida. Então isso quer dizer que se ele deixa o crédito se contrair numa região, cada crédito que não é renovado, as próximas dívidas são mais difíceis de serem pagas, concordam? Porque o dinheiro está sumindo da praça. Então você tem um mecanismo para criar ciclos de expansão. Então, onde você der crédito, no país que você der crédito, no setor da economia que você der crédito, o que vai acontecer? Vai ter uma expansão econômica, não é? É óbvio. Né? Você está transferindo poder aquisitivo para ali. Se você falar, não, agora que eles construíram tudo, está tudo andando bem, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o crédito. Por quê?
Porque na hora que eu cortar o crédito, tirar a moeda de circulação e eles não conseguirem pagar as dívidas, eu vou executar os contratos, eu vou tomar as garantias. E não só vou tomar as garantias, que é a coisa mais perversa do contrato de mútuo com usura. Eu vou tomar todas as garantias reais e ainda vou escravizar esse povo. Eles vão ter que continuar trabalhando para pagar esses empréstimos. Vocês entendem a insanidade disso? Nossa, é muita loucura. Hã? É muita loucura. É só troca artificial, criação artificial. Não, E aí tomando coisas reais, né? É isso, mas a gente tem que entender que a raiz de tudo isso tá, assim, essa criação de moeda potencializa isso como uma bomba nuclear, mas a raiz de tudo tá nesse pecado mortal que os antigos já reconheciam, que é a usura, que é você achar normal, como falava Aristóteles, olha, esse é o que Aristóteles fala na sua política. Se você deixar um punhado de ouro parado num quarto, aumenta? Mas vocês concordam que uma pessoa que tem que guardar o ouro na sua casa, ele pode ser roubado? Embora o ouro seja resistente, pode estragar, ele tem que tomar cuidado, ele tem que guardar um quarto da casa, proteger, tá tudo lá. Quando ele empresta esse dinheiro, ele transferiu isso. Se a pessoa sair para a esquina e for roubada, ela vai ter que pagar. Até por dever de justiça, ela tem que pagar o principal do empréstimo, certo? O que justifica se você transferiu a propriedade e a responsabilidade, ou seja, você tem menos encargos depois que você empresta o dinheiro? O que justifica você cobrar um lucro? Entendem? Se você simplesmente deixar o dinheiro parado, obviamente o dinheiro não vai se multiplicar, quer dizer, o dinheiro ele é infértil. Entendem? Então, essa insanidade, né, esse ataque à natureza, que é você transformar o dinheiro em algo fértil, né, essa é a perversão central. Você ia falar alguma coisa, filha? Eu ia perguntar uma coisa, mas aí nesse sentido seria lícito, por exemplo, o banco cobrar para guardar o seu dinheiro, mas como uma prestação de serviço, não como um empréstimo, tipo assim, ele vai ter a instalação lá que ele vai guardar, o quarto que ele vai guardar para você. Ele poderia cobrar. Seria justo, por exemplo, um banco pode cobrar, desde que seja numa escala justa, não seja juros disfarçados, serviços de conta, por exemplo. Sim. Quando você poderia ter um banco puramente de depósito, um banco que não cria moeda, que ele te presta serviços, ele tem funcionários, é justo que ele cobre por isso. Como era antigamente. Quando por exemplo, é justo um armazém cobrar por você depositar soja? Exato. Foi isso que eu pensei. Só que da forma como é hoje, eles cobram para ter o serviço, mas eles ainda usam o seu dinheiro, teoricamente, para emprestar, cria e te endivida, né? Cria o dinheiro do nada para te endividar. Quer dizer, você notou muito bem, a atividade de depósito pura, vamos dizer que a gente ainda tivesse num sistema de moeda metálica, não haveria nada errado em um banco te cobrar por você ter o dinheiro, que não é um dinheiro que o banco cria, você deposita nele para você deixar ali e transacionar com cheque, e ele te cobra uma taxa. Justo. Tem nada, é justo isso no mercado, né? Isso, mas o poder que eles têm hoje não é isso, eles têm um privilégio do governo de criar moeda do nada, que eles definem a quantidade de moeda na economia, direção do crédito, e te cobram usura por isso. Sim. Né? Aí aqui, né, a gente pode entender uma coisa que me surpreendeu quando eu comecei a estudar isso, que foi o fato de que na tradição católica, né, tanto na apologética quanto na teologia moral, né, algo que aparece, inclusive, por exemplo, na Divina Comédia de Dante Alighieri, a usura e a sodomia sempre foram considerados pecados opostos e complementares. Opostos complementares. Né? Por exemplo, São Bernardino de Siena dizia, né, e como muitos outros, desde a patrística, né, o que é a usura? É você tentar tornar fértil aquilo que é infértil.
né? E o que é a sodomia? É você tentar transformar algo que é fértil, que é a sexualidade humana, quer dizer, é para produzir outra vida, é para você cuidar dessa criança, é para você educar ela, né? É para você levar ela para o céu, né? Isso é a fertilidade, né, que o ser humano tem. Você transformar isso, né, numa mera busca de prazer entre as pessoas, né, uma coisa totalmente infértil, que não produz nada, que não gera nada, que não gera vida, né, exatamente, né, é o oposto complementar. Né? E não só existe essa correlação histórica, essa causalidade histórica, como são dois dos pecados mais graves contra a natureza, né? Pecados que clamam ao céu por vingança. Se vocês verem lá, né? A usura, houve lá você tirar o salário devido ao trabalhador, e a sodomia estão tradicionalmente entre os pecados que clamam ao céu por vingança. Né? E no inferno, acho que no 7º círculo, no 9º círculo do inferno de Dante, lá estão, quem está do lado, o sodomita e o usurário estão no mesmo círculo do inferno abraçados. Né? Ele viveu o surgimento disso, né? Ele viu o crescimento desse... Isso, em Florença, né? Todo em Florença, o ambiente ali das famílias Médici, Pazzi, né? Sim. Infelizmente, algo que começou muito próximo da sede da igreja, né? Envolveu, né? A família Médici fez 2 papas, né? Então a gente começa a ver que também esse problema nasceu no seio da nossa igreja, né? Então, de certa forma, né? Tristemente, a cristandade está repetindo o que já tinha acontecido com o antigo Israel. Né? Não é à toa, né, que o remanescente do antigo Israel, né, que se separou, né, da promessa de Deus, ele se especializou no quê? No empréstimo de dinheiro. Né? E na medida em que a civilização católica também começa a se orientar para aceitar a usura, como na época de Jesus os rabinos já estavam fazendo, quer dizer, eles estavam antigamente no antigo Israel, no Antigo Testamento, até mesmo para empréstimos sem usura, você tinha que ter o ano do perdão, né? Em que todos os empréstimos eram cancelados, inclusive toda terra que tivesse sido tomada de uma família por meio de uma execução de um empréstimo teria de ser retornada para aquela família. O ano do jubileu. Né? Jesus Cristo faz menção ao ano do jubileu. Né? Isso já estava sendo mudado nas regulações rabínicas para que pudesse existir usura entre os israelitas, né? Na época de Cristo. Né? Será coincidência que esse processo da modernidade, em que a gente vê a derrocada da influência da Igreja Católica no mundo, né? Do projeto de Deus para o mundo, a vida contemplativa, né? O crescimento, né? Do amor em toda a humanidade, né? Da capacidade de viver como verdadeiros seres humanos, isso ter sido trocado, né? Por um mundo de usura, sodomia e ocultismo, guerras. Isso não é coincidência, né, gente? Nós estamos repetindo, né, e de certa forma a cristandade recebeu muito mais do que tudo que Israel tinha recebido, né? Então, a traição que é ter jogado isso no lixo, ter tido nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas ele disse, olha, os que virão depois de mim, pela minha graça e meu poder, farão muito mais coisas, né? Então a gente teve São Francisco de Assis, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? A civilização, né, que teve essas bases se transformar no que se transformou hoje, né? Um povo devorado pela carne, devorado pelo amor ao dinheiro, né? As pessoas que, assim, as pessoas moram numa cidade qualquer, em qualquer lugar do mundo, ninguém conhece seus vizinhos, né? Ninguém tá nem aí para ninguém, né? A gente tá no mundo da criança trans, né? Que professores estão sexualizando crianças com 6, 7 anos de idade, e todo mundo tá achando isso a coisa mais normal do mundo.
né? Então a gente tem de enxergar esse monstro de verdade, né? Entender o tamanho do que pode estar acontecendo no mundo, né? Porque é isso, né? Sodoma e Gomorra, né? Deus, ó, quantos justos, né? Você vai destruir, quantos justos precisa ter em Sodoma para você não destruir elas? É 50? É 30? É 20? Não, pode ter menos. 10? Não, menos de 10 não. Né? Então a gente pode estar se aproximando de uma coisa bem trágica, né? Porque a gente observa isso, né? Que é um processo que se iniciou há mais de 500 anos, mas agora tudo que a gente vê lá no começo, né? Essa tríade de usura, sodomia e ocultismo, agindo nas altas rodas, né? Como nos círculos da família Médici, hoje tomou conta da humanidade inteira, né? E é um mundo cada vez mais das altas finanças. Isso não é coincidência. Né? Não se pode servir a dois deuses, né? Ou se serve a Deus ou a Mamon, o dinheiro. Então, o que podemos dizer aqui é que toda essa questão aí do controle econômico, a desordem sexual, o ocultismo, né, esse abandono também da moral cristã, Sim. o impacto que isso traz aí para as pessoas é uma total desumanização. É a E apostasia. assim também é a apostasia. Uma apostasia. Porque se a gente meditar um pouco, né, assim, se a gente tem fé, se a gente estudou, se a gente busca pela razão, a gente consegue visualizar o projeto que Deus queria para esse mundo, né, a vida que Jesus Cristo veio trazer para nós. A gente vê isso nos monges do deserto, nos beneditinos, né? A gente vê que Deus quis trazer para o mundo que é a vida contemplativa. Né? No antigo Israel era a mesma coisa, né? Israel foi tirada lá do Egito para viver no deserto e o que? Moisés, com toda a graça de Deus, né? Mas o maior dom dele não era proteger Israel, era ir para a montanha e ficar sozinho com Deus, né? E a instituição do sábado, né? Tudo isso, o homem foi sendo ensinado que ele tem de reservar o seu tempo para Deus, né? Para a vida intelectual, para a vida espiritual, né? Esse é o grande projeto da igreja de Jesus Cristo para o mundo, né? Então, nada contra uma prosperidade econômica que ajude, facilite e sustente esse objetivo, né? Mas a falsa prosperidade econômica que foi, digamos assim, ainda foi sustentada com esse sistema financeiro que às vezes faz as pessoas trabalharem mais por causa da dívida, né? Como um hamster, né? Porque o endividado ele é um desesperado muitas vezes, né? Ele é o contrário disso, né? Parece que quanto mais rico a gente fica, quanto mais a tecnologia tem, mais as pessoas estão ficando loucas e mergulhadas na carne. Né? As pessoas não conseguem parar, elas não conseguem mais ter um minuto de paz na vida como tinha antigamente o velhinho do interior que conseguia sentar no banco da praça, parar e ver que Deus é Deus. Né? Hoje a gente está, assim, essa vaidade imensa, né, que a gente vê nesses coaches, nesses influencers, né, eu faço a minha vida, eu ganho tudo, eu sou foda, eu sou bom. Você fala assim, meu filho, a galera do Instagram. Você não respira um segundo se Deus não quiser. Você não é nada. Entendeu? Você não tem, assim, beleza, fica quieto aí, para de cantar seus louvores e querer diminuir os outros para ganhar dinheiro. Entendeu? Para com isso. Né? Essa coisa louca, né? Como é que a gente chegou nisso? Né? Parece que as pessoas elas adotaram a estratégia assim: se não pode vencê-los, junte-se a eles. Né? Então, se você não pode vencer os financistas, os banqueiros, copie-os, né? Começa a explorar o próximo, né?
começa a mentir a rodo, começa a querer ganhar dinheiro fácil, né? Vamos aqui vender curso sobre o nada, curso sobre vender curso, faz um marketing bizarro, né? De urgência, de loucura para as pessoas. A pessoa vai ver o negócio e fala, gente, mas não tem nada ali. A pessoa fica até com vergonha de falar que comprou aquela porcaria porque pagou tão caro por nada. Né? Uhum. Então, assim, a gente tem que acordar, né, gente? Assim, entender que tudo bem, né? Acho que a gente já está aqui extrapolando um pouco o tempo, né? Mas assim, vai ficar muito longo. Acho que a gente conseguiu, né? Ter uma boa introdução, Sim, né? sim. Sim, mas se quiser falar mais alguma coisa, pode falar. Não, uma coisa que eu acho que é muito bom para a gente encerrar foi um sermão que eu ouvi no último final de semana em Anápolis, né? Que a gente vê, né? Um padre muito inteligente, muito sábio, né? Tem uma cultura muito grande, né? E aí a gente vê, né? Quando a reta razão entra em campo, né? As coisas vão se esclarecendo, né? Ele, se eu não me engano, era um trecho do Evangelho sobre o amor ao dinheiro, né? No último domingo. E aí ele começou a homilia falando assim, olha, a primeira coisa que nós temos de entender sobre o dinheiro é que o dinheiro é soberano. O dinheiro manda. E todos nós servimos em algum grau ao dinheiro. A igreja precisa de dinheiro, uma instituição de caridade precisa de dinheiro. E aí vem a distinção da reta razão. Mas aí ele disse assim, olha, mas existe uma diferença muito grande entre servir o dinheiro por necessidade e servir o dinheiro por amor. Né? Então, muitos desses cursos de destravamento, seja você mesmo, desperte o seu lobo interior, tudo isso que eles estão querendo despertar nas pessoas é o amor pelo dinheiro. É a prudência que um pai de família deve ter para sustentar uma família, para sustentar uma comunidade quando ele tem mais responsabilidades, é totalmente diferente do que esses caras estão estimulando, que é o amor pelo dinheiro, é entregar a vida toda, né, para esse giro maluco de ganhei milhões e quero ganhar mais. É isso que eles estão querendo implantar nas pessoas, para que as pessoas, ao invés de lutarem contra o sistema financeiro, queiram copiá-lo, se tornarem máquinas humanas de fabricar dinheiro, né? De gerar mais dinheiro, de tomar mais empréstimo para alimentar ainda mais a barriga gorda dos banqueiros. Né? Então, acho que essa era a mensagem, gente. Depois a gente pode... os desenvolvimentos disso são muito grandes. Com o tempo, né? Acho que o pessoal também vai ouvindo, vai aparecendo perguntas, a gente pode pensar em mais programas no futuro. Nossa, muito bom. Com certeza. Pode escolher alguns temas, uma parte mais histórica, uma parte mais econômica. Uma parte Isso. Sim. Alguns desdobramentos muito legais que dá para fazer. Sim. Não, exato. É praticamente uma revisão da história da humanidade dos últimos 500 anos sobre a luz disso que foi ocultado, né? Uhum. Sim. A história que nos foi vendida é uma imensa história da carochinha. Mas vamos lá. Sendo assim, então vamos para a conclusão. Bom, então estamos concluindo mais um episódio aqui do Bacon Podcast, né? E tivemos aí a presença ilustre do Murilo Rezende, né? Murilo, muito obrigado mesmo aí pela disponibilidade, né? Estamos aqui, já são 11 e pouco, né? 11 horas e 14 minutos.
Isso. E você está aqui com a gente, né, compartilhando aí sobre esse conteúdo, né, que é tão importante, né? Muito obrigado e espero que a gente consiga gravar outros episódios aí pela frente. Isso. Fiquem firmes aí, informar as pessoas, né, ajudar as pessoas a despertar, fazer bons podcasts, né? Ainda é um bom uso da internet, né? Era isso que a gente deveria estar fazendo na internet, né? Buscando produzir e assistir a bons conteúdos, né? Infelizmente, né, as pessoas estão no jogo do tigrinho, né? Exato. Tá no jogo do tigrinho, nos bets da vida, enfim, né? Exatamente. Então, isso aí. Mas é isso, né? Então, se você ainda não nos acompanha, como eu disse no início, vai lá no @BaconPodcastBR, certo? E também vou deixar aqui os links, né? Também que o Murilo mencionou lá atrás, né? Falando desse curso dele, né? Enfim, vou deixar aqui para poder facilitar aí o acesso, se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema, certo? Então é isso. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.